Café Cidadão, programa produzido pela Frente Cidadã de Triunfo. Olá, esse é mais um Café Cidadão e hoje nós vamos falar sobre o coronavírus. Vamos conversar com dois grandes profissionais aqui de Triunfo, que é o Pablo, da área da biologia, e a Laíse, que é profissional da área da saúde. Antes, vamos ver aí uma pequena síntese sobre o século XX, sobre como os governos, como a população daquela época sofreu com as pandemias e epidemias daquele período. E aí depois, sim, aí conversamos aí com a Laíse e depois com o Pablo sobre esse que é o grande mal da nossa época, a maior crise econômica e sanitária do século XXI, já é essa. No século XX, os horrores da Primeira Guerra Mundial não poderiam ser relacionados somente ao poderio bélico dos países envolvidos no combate. A gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, pois foi levada para a Europa por soldados americanos infectados que foram lutar na guerra, acabou matando cerca de 20 milhões de pessoas que viviam na Europa ou passaram por lá entre os anos de 1914 e 1918. No Brasil, a gripe espanhola matou mais de 30 mil pessoas, inclusive o presidente Rodrigues Alves, que foi eleito em 1918 e morreu antes de assumir. Em Porto Alegre, morria tanta gente que em determinado momento os cadáveres passaram a ser jogados nas calçadas. Presos, escoltados por policiais, recolhiam os corpos à noite e os levavam para o cemitério da Santa Casa. A cidade sucumbiu, as ruas ficavam vazias. Em 1974, durante o período da ditadura militar, o Brasil enfrentava a pior epidemia de meningite da sua história. Para evitar o contágio, o governo tomou medidas drásticas, decretou a suspensão das aulas e suspendeu eventos esportivos. Os Jogos Pan-Americanos de 1975, que estavam marcados para acontecer em São Paulo, tiveram que ser transferidos para a Cidade do México. No fim do século XX, mais uma vez, o mundo foi surpreendido quando, na década de 1980, a AIDS se transformou em uma terrível epidemia, que hoje acumula um índice de milhões de infectados no mundo inteiro. Doenças como a causada pelo vírus Ebola, que se desenvolveu na África, ainda oferecem riscos de pandemia. Por isso, os centros epidemiológicos do mundo inteiro monitoram e mantêm sob controle qualquer evidência. E agora nós vamos conversar com a Laíse, que foi secretária de Saúde no ano de 2016, presidente do Conselho Municipal de Saúde, monitora em Educação Coletiva do Ministério da Saúde, coordenadora do setor de Vigilância em Saúde no ano de 2012 até 2016. Olá, sou Laíse Basso, farmacêutica, pós-graduada em Saúde Pública e Farmacologia Clínica. A convite do professor Cláudio, eu vou dar uma conversadinha sobre o Covid-19. O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, que varia o tipo de infecção, que pode ser assintomática a quadro respiratório grave. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% dos pacientes vão ser assintomáticos, 20% requerem atenção hospitalar e desses 20%, 5% vão necessitar de suporte ventilatório. O coronavírus é um vírus novo, ele foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, na China. Ele tem uma transmissão bastante rápida, 10 vezes mais rápido que o vírus H1N1 que causa gripe. Ele pode ser transmitido por toque de mãos, gotículas de saliva, espirro, tosse, objetos que estejam contaminados, superfícies de mesa, celulares, brinquedos. O teclado do computador também é fonte de
contaminação pelo coronavírus. Nós atualmente estamos com uma curva ascendente controlada, né, no Rio Grande do Sul, para essa contaminação. E eu vou conversar um pouquinho agora sobre medicamentos e vacinação. Atualmente, nós podemos dizer que não há nenhuma medicação específica para o tratamento de pacientes portadores do vírus. O que temos são apenas experimentos, sendo que o mais conhecido e comentado nas redes é o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, associado com azitromicina. Mas ele deve ser usado, é um tratamento que deve ser usado somente a nível hospitalar, com supervisão médica, devido aos efeitos colaterais que essa associação pode trazer, causando danos tanto hepáticos quanto cardiovasculares, podendo levar à morte súbita por infarto, devido à alta dose de cloroquina que deve ser usada no caso de contaminação por coronavírus. A cloroquina, ela é utilizada para pacientes portadores de malária, mas ela realmente está em experimento. Não temos, no caso, hoje, dados que digam que ela realmente é eficaz, todavia é usado como um suporte para não deixar o paciente totalmente sem uso de algum tratamento, quando o paciente já apresenta quadro grave. Vacinas, nós sabemos que para se chegar a um nível de segurança de vacinas, muitos anos são percorridos, não é? Como exemplo, podemos dizer que o vírus HIV, ele foi descoberto no ano de 1981, estamos no ano de 2020 e até hoje nenhuma vacina se chegou à eficácia. Hoje temos vários experimentos em vacinas no Reino Unido, na Alemanha, Israel e inclusive no Brasil, mas não se sabe qual vai ser o tempo que vamos necessitar para se chegar realmente a uma vacina eficaz. Esperamos que seja o mais breve possível, mas que tenha segurança, porque não podemos usar o ser humano em testes quando não há realmente uma garantia e uma segurança. Portanto, vamos continuar nos cuidando, vamos continuar tentando manter o isolamento domiciliar, o afastamento social, sair de casa somente quando necessário, sair de casa neste momento usando máscara. Chegando no estabelecimento, vamos solicitar álcool gel. Vamos solicitar que seja feita asepsia antes de usarmos os carrinhos de supermercado. Ao sair, vamos usar novamente o álcool gel. Ao chegar em casa, tiramos as nossas compras e vamos diretamente lavar as mãos com sabão. Essa lavagem de mãos, ela deve ser muito bem usada, não simplesmente passarmos a mão embaixo d'água, e sim fazer uma esfregação de mãos com sabão. E no mais, tentarmos ficar o mais tempo possível nos resguardando na nossa residência. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento novamente ao professor Cláudio por este convite e desejar a todos nós uma boa saúde e boa sorte neste momento, e vamos manter o equilíbrio e a consciência de que precisamos nos cuidar. Boa tarde. Bom, Laís, muito obrigado então pela tua participação aí no Café Cidadão. Quero dizer que tu foi muito pontual assim em todas as questões aí que tu acabou de abordar aí para nós, e principalmente no seguinte, no uso de medicamentos, questões aí com as quais as pessoas ainda têm muita dúvida em relação à cloroquina, o uso disso, quais são os efeitos disso, quais são as possibilidades. A questão da vacina também, acho que tu foi muito feliz quando fez essa comparação, né, do uso da vacina, por exemplo, para AIDS, né, que até hoje não existe,
A gente lembra muito bem do início disso, nós que somos daquela época ali, né, dos anos 80 aí, como foi complicado, como a gente passou muito medo, né, foi um terror quando começou a surgir essa doença tão terrível e que até hoje continua sendo, mas é que o tempo foi passando e as pessoas foram acostumando com isso e também em saber que a vacina não existe, que tem que continuar tomando aqueles cuidados que a gente passou a ter que cuidar já a partir daquela época. E isso continua até hoje. Muitas pessoas nasceram, cresceram, já tiveram filhos depois daquilo e ainda não existe essa vacina. E então, muito obrigado aí pela tua participação e eu gostaria de passar a palavra então para o Pablo, tudo bem, Pablo? Para nos falar sobre o vírus, né? A questão do vírus. Lembrando que o Pablo ele é biólogo e ele tem no currículo dele mestrado, doutorado e pós-doutorado. É funcionário do município de Triunfo e é aí um grande profissional aí que nós temos e que também conhece muito sobre essa questão. Pablo, contigo a palavra então. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Eu vou falar um pouco então sobre como é um vírus, basicamente, e como deve ter surgido esse novo coronavírus, que tem sido objeto de várias especulações, e também sobre a forma como se propaga e as medidas de controle para reduzir o contágio. E primeiramente, eu que como biólogo trabalho na área ambiental, gostaria de enaltecer o trabalho dos profissionais de saúde que estão atuando diretamente no atendimento à população, e gostaria também de frisar a importância de darmos valor e atenção aos estudos científicos, ao que diz a ciência, e procurar conferir as informações que circulam, porque muitas bobagens têm sido ditas sobre coronavírus e elas se espalham rapidamente pelas redes sociais e muitos acabam repassando e acreditando, porque é complicado mesmo, existe muita incerteza, é uma situação que é inédita para nós, embora não seja inédita para a humanidade, né? Pegando um gancho com a abordagem histórica do Cláudio, um fator determinante para a conquista dos espanhóis na América Latina foi a varíola, né? Além de gripe e outras doenças que dizimaram populações indígenas e que para os espanhóis não eram tão graves, porque já se convivia com essas doenças na Europa há séculos, muitos já tinham morrido por lá, mas os colonizadores já tinham anticorpos, tinham adquirido resistência. E antes na Europa também teve a peste bubônica no século XIV, enfim, a humanidade na sua história passa por esses períodos de graves epidemias, mas considerando que a gripe espanhola faz um século, para todos nós, brasileiros, vivendo hoje, é algo novo, né? Uma pandemia, ou seja, uma epidemia de abrangência mundial, dessa doença que, como a Laís falou, chama-se Covid-19. Covid é uma sigla em inglês, que traduzida é doença do coronavírus, e 19 é referência ao ano que surgiu a doença, 2019. E o vírus que causa a doença, Covid-19, não é vírus chinês, nem vírus de Wuhan. Vale frisar que a Organização Mundial de Saúde e a comunidade científica não adotam oficialmente uma nomenclatura em referência a um lugar, ao povo de um lugar, exatamente para evitar a estigmatização e o preconceito. A gente não gostaria que fosse batizado um vírus Brasil, por exemplo. Então, o nome desse vírus é SARS-CoV-2. SARS é uma sigla, que em português é Síndrome Respiratória Aguda Grave, CoV é coronavírus, e 2 é porque já existe o SARS-CoV, o primeiro, que é o vírus causador da SARS, a síndrome respiratória que foi conhecida na China em 2002 e que de 2002 a 2004 provocou centenas de mortes. O termo coronavírus, então, é referente a uma família de vírus, a maioria infecta outros animais, e, em geral, os que infectam o ser humano são consequência do que se chama de transmissão zoonótica, ou seja, passa do outro animal para o humano. E o nome corona, do latim, significa coroa, que é uma referência à superfície externa desses vírus com esses espinhos, né, como uma coroa de espinhos. E essa superfície externa é basicamente uma cápsula de proteínas. Todos os vírus têm uma cápsula formada basicamente por proteínas, podem ter outras substâncias junto, e essa cápsula, que tem diferentes formatos conforme o tipo de vírus, envolve e protege outra substância química que tem dentro. E isso é o que é basicamente um vírus. A substância química que tem dentro pode ser uma molécula de DNA ou de RNA, conforme o tipo de vírus. Os coronavírus têm RNA. E são dois tipos de moléculas que nós temos também nas nossas células, né? E aí que está o grande trunfo dos vírus. Porque essas moléculas têm a capacidade de se replicar. Não do nada, claro, ocorrem reações químicas complexas envolvendo outras substâncias
mas o produto final acaba sendo uma cópia. Então, o vírus em si é uma coisinha minúscula, uma cápsula de proteínas e outras substâncias da ordem de dezenas de nanômetros normalmente. 50 nanômetros, por exemplo, equivale a 0,00005 milímetros. É muito pequeno mesmo. É diferente de bactérias, não confundir. A gente tem trilhões de bactérias no nosso corpo e muitas outras também causam doenças, mas cada bactéria é uma célula. O vírus é bem menor que uma célula. E sequer tem o status de ser vivo. Boa parte dos pesquisadores na área das ciências biológicas não considera o vírus como um ser vivo, porque além de não ter célula, ele sequer tem metabolismo. Ou seja, na ideia comum do que é um ser vivo que nasce, se reproduz e morre, a gente reconhece o nascimento quando há um indivíduo separado de outro e que está funcionando, digamos assim. E reconhece a morte quando esse indivíduo parou de funcionar. Seja uma bactéria, um animal, um fungo ou uma planta. Só que um vírus solto não está funcionando. Não está se alimentando, não está gastando energia. Sua única atividade é se reproduzir. E ele também não consegue fazer isso por seus próprios meios. Dois, um do lado do outro, não se reproduzem. E tampouco um consegue se dividir ou se partir em dois. Ele precisa entrar numa célula e fazer o maquinário celular, ou seja, as substâncias químicas da célula, ao invés de trabalharem para as necessidades da própria célula, do organismo dela, passarem a trabalhar para fazer cópias do vírus. E aí está o estrago que o vírus causa. E mais do que inviabilizar as células nas quais ele entra, essa invasão acaba provocando uma reação do organismo, gerando processos inflamatórios e tal. No caso do SARS-CoV-2, ele entra pelas vias aéreas, nariz e boca, através de gotículas no ar, que saem quando alguém fala, tosse ou espirra, e também pelas mãos, quando encosta no rosto, e aí pode entrar pela mucosa dos olhos também. E então ele acaba entrando nas células da garganta, por isso sintomas similares aos da gripe, tosse e tal, porque gera o mesmo tipo de irritação. E nos casos graves, ele chega até o pulmão. E aí, causando inflamação no pulmão, a doença pode ficar bem séria. Bom, e como surgem os vírus? Como surgiu o SARS-CoV-2? Os primeiros vírus possivelmente surgiram há bilhões de anos como resíduos, pedaços de células que se desprenderam de bactérias. E desde então os vírus vão se modificando ao longo do tempo por mutações genéticas. Vai replicando, 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 até que uma hora a cópia não sai perfeita, tem um pedaço para mais ou no lugar errado. E aí, se essa mudança inviabiliza a futura replicação ou a capacidade de infecção, de entrar na célula, porque o vírus só se reproduz se entrar na célula, aí o mutante não vai vingar. Mas, se a mudança for favorável, surge um novo tipo de vírus. Isso ocorre com os seres vivos em geral também. É a evolução por seleção natural que o Darwin descreveu lá no século XIX. E a gente presencia isso, né? É por isso que a vacina da gripe tem que ser atualizada, por exemplo. Porque os vírus mudam, novos tipos mutantes surgem. Então, ao contrário de um vídeo que andou circulando de um físico dizendo que foi a radiação 5G que criou esse coronavírus, e teve gente até queimando torres de 5G por aí, nunca houve qualquer evidência dessa forma de surgimento de vírus como produto de pessoas expostas a alguma radiação eletromagnética, seja rádio, TV, telefonia móvel, etc. E seria uma hipótese bem fácil de comprovar em laboratório, inclusive. Então, é bobagem. Outra coisa que se falou foi a criação proposital humana. Isso pode acontecer? Sim, pode. Existe tecnologia para fabricar vírus. Essa área, biotecnologia, é bem avançada. Fazem plantas transgênicas, por exemplo, ou seja, pega um pedaço de DNA de uma bactéria, enxerta no DNA da planta, e também se manipula vírus. Existem vacinas que são vírus manipulados. Usa-se um vírus manipulado para ser fraco, e assim poder provocar a criação das defesas do organismo sem que a pessoa fique doente, né? Porque é um vírus enfraquecido. Aí, quando vier o vírus forte, de verdade, os anticorpos criados vão agir. Essa é a lógica da vacina. Mas aí se falou que o vírus foi feito pela China, querendo dominar o mundo. É uma hipótese meio estranha, porque ao invés de transportarem a bomba para outro lugar, teriam jogado primeiro no próprio território. E a China já é a economia que mais cresce há décadas, já vai ter o maior PIB sem pandemia, então nem a motivação alegada me parece razoável. E ainda tem a contraparte, né? A hipótese de origem nos Estados Unidos, que menciona o laboratório militar de Fort Detrick, no estado de Maryland, porque foi perto dali que atletas treinaram para as Olimpíadas Militares realizadas em 2019 em Wuhan. Essa teoria ainda caberia como um escape acidental, né? E na real uma arma biológica assim seria meio estúpida, né?
porque ele não tem um alvo definido, causa um estrago no mundo todo. Já um escape acidental de um laboratório pode acontecer, seria mais plausível. Até foi noticiado que um virologista renomado, ganhador de prêmio Nobel, o Luc Montagnier, sugeriu que poderia ter havido escape acidental de um laboratório de Wuhan. E ele cogitou que seria um vírus manipulado pelas semelhanças que viu com o HIV, que é o vírus que ele trabalha mesmo. Mas um próprio colega do Instituto Pasteur de Paris disse que ele estava errado, que as semelhanças são porque tem elementos que se repetem muito, tanto no SARS-CoV-2 quanto no HIV, e aí vai ter trechos iguais. O que se sabe é que o genoma do SARS-CoV-2 é 96% idêntico ao de um coronavírus de morcego. E a parte que se liga na célula para entrar nela, ali na proteína do espinho, é quase idêntica à de um coronavírus de pangolim, outro mamífero e que tem na Ásia. Então tudo indica que a origem é mesmo de outros animais. E é isso que mostram as pesquisas feitas até agora e que, portanto, é um vírus que surgiu naturalmente. Essa é a conclusão de um artigo que saiu há poucas semanas na Nature, a revista científica mais importante do mundo. E esse artigo menciona uma outra característica que aumenta o potencial de infecção, protegendo a parte do espinho que se liga na célula. Característica essa que não tem nem no coronavírus de pangolim, nem no de morcego, mas se sabe que evolui por seleção natural, em função da própria ação de anticorpos. Isso ocorre em vírus de gripes de aves, que em aves selvagens são fracos, mas em um aviário com muitas aves próximas, o único que surgir mais resistente aos anticorpos da ave que ele está infectando já vai se espalhar rapidamente por todas. E aí já dá para a gente entender o porquê do isolamento social, né? Para evitar essa rápida disseminação. Sobre o isolamento social, eu vi gente dizendo que não funciona, citando como prova disso algum país que no dia tal começou o isolamento e depois o número de casos aumentou. Mas isso não faz muito sentido, né? Porque das duas uma, se aumentou o número de casos. Ou seria pior ainda se não tivesse isolado, ou o isolamento não foi cumprido direito. Porque é uma questão de lógica. Se o vírus se dissemina através do contato entre pessoas, quanto menos houver contato, menos pessoas vão se infectar. E teve gente ainda dizendo que a quarentena seria pior, porque faz com que jovens infectados fiquem presos junto com idosos e vulneráveis. Mas isso é uma falácia, né? Ok, se um jovem infectado ficar em quarentena com um idoso, vai infectá-lo, mas isso se resume àquela casa. Os idosos que moram com jovens não infectados conseguissem serem contaminados. Ao passo que no chamado isolamento vertical, o idoso que mora com um jovem infectado vai ser contaminado do mesmo jeito. E ainda por cima, um jovem não infectado que sai para trabalhar pode voltar com o vírus e contaminar quem mora com ele. Isso é lógico. Esse isolamento vertical só funcionaria se todos do grupo de risco, que não são só idosos, mas os hipertensos, asmáticos, pessoas com problemas cardíacos, diabéticos, etc., o que se chama de comorbidades, né, quando há alguma outra doença junto, se todos forem para um campo de concentração, e ficarem lá sem conviver com mais ninguém. Então não tem jeito. Para reduzir o contágio tem que isolar. E isolamento horizontal, ou seja, todo mundo. O oposto disso é a chamada imunização de rebanho, ou de manada, que volta e meia é mencionada, ou seja, todo mundo se infecta logo, quem morreria morre e quem sobrar está imune. Imune até a próxima mutação, né? Ainda não se sabe o quão mutante pode ser o SARS-CoV-2, mas enfim, o problema é que não existem só os que inevitavelmente morreriam e os que sobrevivem. Como a Laís falou, 20% precisa de tratamento médico. E é preciso haver condições para dar o tratamento que as pessoas precisam. Senão a mortalidade aumenta, porque aí não vão morrer só os que inevitavelmente morreriam, mas também muitos que poderiam se salvar. E lembrando que as pessoas ficam dias, semanas internadas, né? E a cada dia está chegando mais gente infectada. A Lombardia, por exemplo, é a região mais rica da Itália e não tinha respirador para todo mundo. O profissional de saúde estava tendo que escolher, tu vai respirar, tu vai morrer, uma coisa horrível. E ainda tem todas as outras doenças, né? Aí já vi gente também citando outras doenças para minimizar a gravidade da Covid-19, porque tantos mais morrem de infarto, outros tantos de AVC, de câncer. Sim, e tudo isso vai continuar ocorrendo. E além disso, ainda tem todos com Covid-19. Né? Aí pessoas que tiveram um ataque de asma, um infarto que precisa de atendimento imediato, claro, que sofreram um acidente de carro, etc., também vão ter a mortalidade aumentada.
né, pela falta de condições de atendimento. É isso que se chama de colapso do sistema de saúde. Então, pensando na disseminação da doença, por exemplo, se com todos circulando normalmente, cada pessoa contamina 3 por dia. A gente tem um infectado, depois 3, depois 9, 27, 81, e no 6º dia já serão 243. Agora, assim, em média, cada pessoa infecta uma. A gente vai ter 1, depois 2, 4, 8, 16, e no 6º dia serão 32, o que é bem menos que 243. E por esse exemplo, a gente já vê a importância de se isolar no início, né? Porque no cenário de cada um infecta 3, de 3 para 9 para 27, ainda pode ser considerado pouca gente. Mas se deixar para isolar quando chegar perto de 500, aí mesmo conseguindo baixar a taxa de infecção por pessoa para uma média de cada um infecta 1, no dia seguinte vai pular de 500 para 1000. Aí já faz bastante diferença e pode ser tarde demais para conter. Isso é uma coisa meio contra-intuitiva, talvez, porque a gente está acostumado a reagir quando o problema estourou. Mas, nesse caso, o mais importante é ter as medidas mais fortes ainda quando o problema não está grande, né? E aí, contra-intuitivamente, quanto mais bem sucedido for o isolamento, menos vai parecer que ele é necessário. Bom, e os casos vão acumulando no tempo. Num gráfico do total de casos vai aparecer uma linha, subindo, subindo, até atingir quase a totalidade da população e aí estabiliza. Porque está contando o acúmulo de todos os que se infectaram, inclusive os que já se curaram ou morreram. Mas então, o que é a tal curva que falam? Uma curva que sobe e depois desce, e se fala que tem que achatar a curva. Essa curva que se fala aparece quando se mostra o número de novos casos por dia, ou o número de casos de pessoas que estão contaminadas em cada dia e quem já se curou ou morreu não conta. Aí o gráfico vai mostrar um aumento até atingir um pico, que ocorre numa data por volta de quando a maioria da população já foi infectada, e então o número de novas infecções passa a diminuir, porque passa a ter menos pessoas disponíveis para serem contaminadas, já que a maioria já teve. É por isso que sobe, chega no pico e depois começa a descer. E aí que vem o achatar a curva. A linha da curva representa, então, o número de pessoas que estão contaminadas naquela data. E o objetivo de achatar é fazer com que menos pessoas estejam contaminadas ao mesmo tempo, e que o pico de gente doente ao mesmo tempo fique abaixo do nível da capacidade de atendimento do sistema de saúde, que seria essa linha horizontal do gráfico. Então, a curva achata no número de infecções por dia e espicha no tempo. Ou seja, vai demorar mais para a maior parte da população se infectar, porque não se quer muita gente doente ao mesmo tempo. E, claro, o isolamento social tem um efeito muito negativo na sociedade. Os governos de diversos países estão procurando achar formas de ajuda para que as empresas não demitam, não quebrem. E há países em que o Estado vai ajudar a pagar os salários no período, linhas de crédito a juros zero, políticas de renda mínima. Enfim, diversas tentativas de minimizar os efeitos que são econômicos e, consequentemente, sociais. Pessoas sem emprego, sem renda, pequenos empresários, comerciantes, autônomos, sem estar podendo ganhar. Não é fácil, é muito triste isso. E não deve ser fácil também para os prefeitos, que estão muito mais próximos das queixas, que são justas, e vendo de perto as dificuldades das pessoas. Mas a maior segurança para se decidir flexibilizar o isolamento social em cada local é ele ser bem sucedido no início. Porque o isolamento é para achatar a curva. E até quando vamos ir achatando e espichando essa curva? O ideal seria até haver uma vacina passível de ser aplicada no mundo todo. E tomara que se desenvolva uma vacina muito antes do tempo que normalmente leva, pela soma de esforços e investimento de vários países do mundo. Ou ao menos até haver um medicamento comprovadamente eficaz, que, como a Laís falou, ainda não há. E nesse meio tempo, deve haver uma flexibilização do isolamento social, retomando-se uma vida mais próxima do normal, depois de uma quarentena mais rígida, talvez de 50 a 70 dias, mas na medida em que se percebe que a curva está baixa. Aí, se daqui a pouco começar a subir, pode ser preciso restringir mais para achatar de novo, e assim vamos levando. Mas é importante que a flexibilização do isolamento não aconteça apenas em função da pressão econômica e social, e sim levando em conta também a avaliação técnica da progressão dos casos. Lembrando que no Brasil não está havendo teste em massa. Então, o número de casos certamente é maior, o que se chama de subnotificação,
E isso até poderia sugerir uma letalidade menor em termos proporcionais ao número de casos, mas também deve haver mortes por Covid-19 que acabam não tendo a verdadeira causa confirmada. O fato é que, obviamente, quanto mais se testa, maior a precisão para a avaliação do que realmente está acontecendo. E como aqui em geral são testadas as pessoas que procuram atendimento, já sentindo sintomas, então a gente tem que saber que está sempre vendo atrasado, né? Porque tem um tempo até a pessoa sentir os sintomas, ir ao hospital e ainda saiu o resultado do teste. Então, se se implanta o isolamento social no primeiro dia do mês, nós só vamos ver se a curva baixou nas 2 primeiras semanas de isolamento, lá no mês que vem. Porque tem sempre umas 2 semanas de atraso. Então esse cuidado tem que se ter na avaliação dos dados. Bom, e eu vou terminando por aqui, Cláudio. Para quem tem interesse e quiser saber mais informações, pode procurar na internet pelo Átila Yamarino, que se tornou bem conhecido, biólogo especializado em virologia. Tem as compilações dos dados mundiais sobre a pandemia no site da Universidade Johns Hopkins, para quem quiser. E o mais importante para todo mundo é se cuidar, né? A situação é difícil, eu não gosto de andar de máscara, é um saco ficar sempre passando álcool em gel e higienizando tudo. Eu gosto de ir a shows, jogo de futebol, mas eu gosto muito mais dos meus pais. E mesmo que não tivesse nenhuma relação próxima com alguém que está no grupo de risco, acho que por uma questão mínima de humanidade, de ética, de fazer para os outros o que gostaria que fizessem para si, a gente tem que fazer a nossa parte para evitar que a doença se propague de uma forma que não se consiga controlar. Além disso, existem também casos graves e mortes de pessoas que não estão no grupo de risco. Na verdade, nenhum de nós tem como ter segurança quanto ao seu grau de vulnerabilidade. No Brasil foram mais de 5.000 mortos em questão de 1 mês e meio. Manaus está com dificuldade para poder enterrar as pessoas. Então, não vamos minimizar o problema. A gente está vendo exemplos pelo mundo do quão terrível pode se tornar a situação na Itália, em Nova York, na Espanha, sendo que terrível já é toda e qualquer morte, né? 1% na estatística é 100% da vida da vítima e para quem amava aquela pessoa. Então, era isso. Espero ter contribuído. Um abraço. Valeu. Muito bom. Perfeito, então, Pablo. Olha, eu nunca imaginei que fosse possível, né, a gente juntar essas 3 áreas aí dentro de um mesmo vídeo e produzir um assunto assim tão interessante como esse. Vendo assim que a própria Laís, né, fez aquele gancho com a parte da vacina do HIV, que ainda não existe, né, que a gente havia colocado ali, que é uma doença muito terrível aí que surgiu lá nos anos 80. O Pablo faz ganchos também importantes aí sobre a própria fala da Laís e faz grandes avanços ali na tua fala, traz aí para nós questões sobre a tua área como biólogo, né, falando sobre a questão do vírus em si e das formas de propagação dele, que para nós são extremamente importantes o conhecimento sobre isso. Quero parabenizar vocês dois, o Pablo Guzmão e a Laís Basso, pela sua participação, pela participação de vocês aqui. Agradecer muito também, porque vocês estão contribuindo muito, não só com a Frente Cidadã, com o Café Cidadão, mas participando aqui com a comunidade de Triunfo, com alunos de escolas que também estarão assistindo a esse vídeo e com as pessoas aí no geral que também poderão se informar a respeito destas questões que nós trabalhamos aqui hoje. Muito obrigado, então, e até o próximo Café Cidadão. Esse é o número 6, o próximo será o número 7, então a gente pede para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Até o próximo.